O jurista Modesto Carvalhosa denunciou em suas redes sociais o que seria um novo golpe contra a sociedade. Disse ele: a maior bomba que quase todos os meios de comunicação estão escondendo. Nesta quinta-feira, continua o desmonte da Operação Lava Jato. O STF está pronto para dar mais um golpe em um dos principais pilares da Operação Lava Jato. A Lava Jato tem 4 pilares: a Justiça Federal, a Promotoria Pública, a Polícia Federal e a Receita Federal. O Supremo Tribunal Federal já minou um dos pilares, a Justiça Federal, deslocando os crimes para serem julgados pela Justiça Eleitoral. Agora, nesta quinta-feira, prepara o golpe final. Depois da revelação das irregularidades do ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli quer impedir que a Receita Federal compartilhe dados bancários e fiscais de forma ampla e detalhada com o Ministério Público e vai colocar em pauta essa discussão nesta quinta-feira. Ou a sociedade civil toma providências sérias, ou tudo voltará a ser como antes, declarou o jurista. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. Nós somos a favor da corrupção. Quem não concorda conosco, ou é a favor da corrupção, nós somos contra. Quem não concorda, ou é a favor, ou é corrupto. Isso não existe institucionalmente. Nós somos a favor da corrupção. Quem não concorda conosco, ou é a favor da corrupção, nós somos contra. Quem não concorda, ou é a favor, ou é corrupto. Isso não existe institucionalmente. O que é a lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa significa dizer o seguinte: o povo não sabe escolher, quem escolhe é o Poder Judiciário. Eu tive ontem com o Gilmar. Nós fomos lá levar as denúncias do Tacla Duran para ele. Quem vai botar a boca no trombone para apurar denúncias? É o Gilmar Mendes. É mesmo. Eu vi. Então, assim, nós temos que aprender a perceber o jogo do xadrez e a fazer política. O Gilmar hoje é nosso aliado, amanhã volta a ser nosso inimigo, mas hoje ele é nosso aliado. E nós somos aliados dele. A ira da sociedade contra o Supremo Tribunal Federal está tomando contornos gigantescos. Caso os ministros acabem com a prisão de réus condenados em segunda instância, a reação popular é imprevisível. Chega-se a um ponto na vida em que começamos a entender o sentido da existência. Há um lindo provérbio: nascemos chorando para, enfim, morrer após muito chorar. O pranto e o riso servem tanto nos bons como nos maus momentos. Quem de nós já não chorou de rir? Os soldados medievais portugueses choravam copiosamente antes das batalhas. Vencendo-as, construíam igrejas em gratidão a Deus. Assim foi com o Convento da Batalha. Nós, brasileiros patriotas, no momento espumamos de indignação. Não sei se as manifestações convocadas para protestar contra o urubuzário terão massiva concorrência. O povo já está de saco cheio e prefere terceirizar as providências necessárias para a Dona Onça. Em ato falho, um dos deuses togados disse defender a corrupção. Nós somos a favor da corrupção. Quem não concorda conosco, ou é a favor da corrupção, nós somos contra. Quem não concorda, ou é a favor, ou é corrupto. Não se muda o presente estado de coisas com belas palavras. Melhor será que a ira popular se encarregue de punir os pecadores. Preservaremos, no mínimo, nossa consciência tranquila. Se os que têm armas se omitirem, estaremos no mato sem cachorro e sem onça. O general Paulo Chagas descreveu o atual momento da Suprema Corte. Nunca na história deste país, o Supremo Tribunal Federal teve tanto protagonismo na política nacional. É um fenômeno que chamo de politização do judiciário. O general continuou: não é sem razão, nem tampouco sozinho, que o jornalista José Neumann e Pinto afirmou ao ministro Marco Aurélio Mello que não confia na nossa Suprema Corte. Eu também não confio.
Os ministros do STF devem ser os principais alvos do inquérito mandado instaurar por Dias Toffoli. Eles são os grandes responsáveis pelas agressões e pela desmoralização das instituições republicanas. E finalizou: a incompetência, a arrogância, a irresponsabilidade e o desrespeito dos atuais ministros do STF para com a lógica da justiça são as melhores provas do seu comprometimento ideológico e ou moral com a canalha presa ou a ser presa por corrupção. Dias atrás, alertamos aqui no canal que tem muita gente de rabo preso com o ex-operador financeiro do PSDB, Paulo Preto, que foi preso recentemente em mais uma ação da Lava Jato executada pela Polícia Federal. No ano passado, quando Paulo foi preso, ameaçou revelar tudo o que sabe, inclusive quem eram seus sócios da conta descoberta na Suíça, contendo 132 milhões de reais em valores atuais, e foi então libertado por um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes, do STF. O ministro chegou a emitir 2 habeas corpus em um só mês para manter o tucano em liberdade. Pois bem, Paulo Preto continua sendo um perigo a muita gente graúda, incluindo políticos e ministros togados, se continuar preso. Ele não esconde que poderá abrir o bico se for mantido trancafiado. Foi assim que se livrou da cadeia no passado e pretende se livrar hoje. O ex-operador já enviou um pedido para Gilmar Mendes libertá-lo da cadeia. Tudo às escondidas, em segredo de justiça. Um absurdo. Deltan Dallagnol, procurador da República, questionou então o motivo do processo correr em segredo de justiça. Disse ele em seu Twitter: reclamação de Paulo Preto dirigida para o ministro Gilmar Mendes contra sua prisão está, embora pareça absurdo, em segredo de justiça. Não conseguimos ver o teor e o processo é físico e não eletrônico. Teria sido levada em mãos para o ministro? Deltan ainda citou 5 pontos bastante estranhos envolvendo o processo. Diz ele: 1. Está em segredo de justiça. 2. Só tem as iniciais de Paulo Preto e não o nome completo. 3. É física e não eletrônica. 4. Suprime 2 instâncias, TRF e STJ. 5. Viola juiz natural, ministro Fachin. A sociedade brasileira não aguenta mais essas manobras capciosas e acompanha atentamente o desenrolar de mais esse episódio que joga na lama a justiça brasileira. Lembrando que o jurista Modesto Carvalhosa está empenhado em levar adiante os pedidos de impeachment dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que o ex-presidente do Senado arquivou. Eles se juntarão ao novo pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli para serem levados adiante na casa. Carvalhosa escreveu em seu Twitter: os pedidos de impeachment dos ministros do STF serão novamente protocolados no Senado. De nada adiantou o ex-presidente daquela casa arquivá-los. Ninguém aqui desiste de salvar o Brasil. Quanto ao pedido de impeachment do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, Carvalhosa explicou em vídeo. Ele próprio, Dias Toffoli, em despacho realizado a questão de um mês, declarou claramente que o Poder Judiciário, ou o Supremo Tribunal Federal, não poderia tratar de assuntos de regimento interno do Senado. E dessa vez ele determinou como é que ia realizar a sessão. Trata-se, portanto, de um crime de responsabilidade e trata-se, portanto, de abuso das suas prerrogativas, uma quebra absoluta de decoro na conduta como presidente do Supremo Tribunal Federal, criando, portanto, aí um precedente que a sociedade brasileira, o povo brasileiro, não admite. Daí a razão porque foi protocolado, vai ser prorrogado amanhã o pedido de impeachment desse magistrado. Carvalhosa complementou: não é hora para descanso. Enquanto o Brasil não estiver novamente nos trilhos, avançando, ninguém descansa. Lava a toga e fim da PEC da Bengala já. Ou um cabo e um soldado, mais prático, eficiente, barato e indolor. Olá pessoal, aqui é a Carla Zambelli. Hoje vocês vão saber por que Dirceu foi solto. Tem a ver com o PMDB do Renan Calheiros e tem a ver com o Dirceu. Eu não sei se vocês se lembram, mas o Dirceu não é um simples condenado. Não, o Dirceu é um reincidente. Ele foi o mentor do Mensalão e agora foi um dos principais mentores do Petrolão.
Então por que ele foi solto? Vou contar para vocês agora com exclusividade, vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo. Dirceu ameaçou delatar ministros do STF. Por que só o Dirceu ser solto? O Dirceu é um réu reincidente com 30 anos de prisão decretada, ou seja, já estava cumprindo a pena de 30 anos, mas foi solto pela segunda turma. Essas 3 pessoas que estão participando, que participaram da soltura do Dirceu, tem tudo a ver com o que o Dirceu relataria, delataria, e por isso ele foi solto. Eu não sei se vocês se lembram, mas tem gente aí que foi inclusive colocada no STF pelo próprio Dirceu, a cabeça do PT. Ele sabia de tudo que acontecia lá dentro. Então, vocês já imaginam como é que funciona, né? Soltaram o Dirceu para, na verdade, não cair o STF. Muita coisa ainda vai sair pela frente. Compartilha esse vídeo, porque o mais importante é chegar em quem tem que chegar, nas escórias. Eles têm que saber que nós estamos de olho. Eles têm que saber que nós sabemos o que eles sabem. Era um sonho meu chegar a diretor e quem sabe chegar a presidente da companhia. Mas, desde o governo Sarney, governo Collor, governo Itamar, governo Fernando Henrique, todos, governo Lula, governo Dilma, todos os diretores da Petrobras e diretores de outras empresas, se não tivesse apoio político, não chegava a diretor. Isso é fato, pode ser comprovado. Eu passei lá na carceragem, lá em Curitiba, 6 meses preso lá, 6 meses dentro da carceragem, até que resolvi fazer a delação do que tudo que acontecia na Petrobras, e não só na Petrobras. Isso está no noticiário, o que acontecia na Petrobras acontece no Brasil inteiro. Nas rodovias, nas ferrovias, nos portos, nos aeroportos, nas hidrelétricas, isso acontece no Brasil inteiro. É só pesquisar, porque acontece. Voltando ao Supremo, a bola da vez é Gilmar Mendes. Os auditores da Receita Federal meteram o dedo na ferida, ou melhor, enfiaram a mão no vespeiro, ou pior, entraram na suprema caverna profunda e escura, infestada por morcegos, vampiros contaminados. Virou uma guerra, auditores da Receita e juristas engrossam o coro contra Gilmar Mendes. O Sindifisco, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, soltou uma nota duríssima na qual parte diretamente para o enfrentamento com o ministro Gilmar Mendes. Diz a nota: o Sindifisco Nacional, entidade que representa os auditores fiscais da Receita Federal, manifesta profundo repúdio e resignação com as expressões pelas quais o ministro Gilmar Mendes, por meio de diversos veículos de comunicação, tem se referido à Receita Federal e ao seu corpo funcional nos últimos dias. Temos assistido atônitos a um magistrado da mais alta corte do país proferir impropérios e acusações da maior gravidade sobre a instituição e seus auditores fiscais, classificando-os por termos como milícias, bando e jogando ao vento especulações vazias acerca da existência de achaques e de um suposto mercado de dossiês. Esse espetáculo deprimente contrasta com o papel e as responsabilidades de quem está investido do nobre encargo de zelar pelo respeito à Constituição Federal. Sem nenhum lastro fático, Gilmar Mendes cria uma temerária narrativa de que a Receita Federal teria se transformado num órgão de pistolagem a serviço de juízes e promotores, referindo-se de maneira inusitadamente ofensiva ao Ministério Público Federal e aos magistrados responsáveis pelos julgamentos atinentes às operações Lava Jato e Calicut. Segundo o ministro, teria havido uma encomenda desses órgãos junto a auditores fiscais, que estariam atuando à margem da lei e à revelia do órgão. Modesto Carvalhosa, famoso e sempre certeiro jurista, também aproveitou para descascar a postura de Gilmar Mendes. Diz ele: a Receita Federal é hoje integrante fundamental da força-tarefa da Lava Jato, juntamente com o Ministério Público e a Polícia Federal. Sem ela, grande parte dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro não seriam apurados. Apoiamos totalmente a Receita Federal na investigação das fraudes contra os corruptos. Servidores públicos, ministros ou não, e contribuintes do setor privado devem ser igualmente fiscalizados pela Receita.
A sociedade, a cidadania não permite que crimes de corrupção e fraudes fiscais sejam escondidas. Carvalhosa destaca trecho da nota do Sindifisco e continua: vamos nos pronunciar nas redes sociais em apoio aos servidores da Receita Federal e ao excelente trabalho que tem feito ao nosso país. Não podemos aceitar essa campanha do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, contra verdadeiros heróis nacionais. Quem está rindo à toa com o Supremo é o ex-senador petista Lindbergh Farias, que teve mais um inquérito no Supremo Tribunal Federal arquivado por Gilmar Mendes com a alegação de falta de provas. Em maio do ano passado, o ministro Dias Toffoli arquivou um inquérito no qual o petista era acusado de irregularidades na gestão do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu, Previne, quando foi prefeito da cidade. Ao determinar o arquivamento do caso após longa apuração, o hoje presidente do STF concluiu que não foram encontradas provas do então senador. Esta semana, o ministro Gilmar Mendes também determinou o arquivamento de um inquérito no qual Lindbergh era acusado de crime de responsabilidade, fraude em licitação e corrupção passiva. O petista, que segundo alertou o atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que também é médico, volta e meia saliva muito e fica com as pupilas muito dilatadas, teve sua candidatura impugnada por contas reprovadas. Eu não dirijo a ele como senador, mas como médico. Sabe por quê, senhor presidente? Porque eu tenho notado que ele ultimamente está salivando muito, com as pupilas muito dilatadas. Ele deveria primeiro apresentar as que condições ele está aqui no plenário para poder aqui se enfrentar um debate de conteúdo. Esta é a realidade. Que é isso? Presidente, falta de respeito. De acordo com a lei da ficha limpa, candidatos condenados em órgãos colegiados, a exemplo dos tribunais de contas, ficam inelegíveis por 8 anos. O ex-senador Lindbergh também é conhecido pelos apelidos de Feio e Lindinho nas planilhas de propinas da Odebrecht. O que nós temos no Brasil não é um negócio de 5 anos, 10 anos atrás. Nós estamos falando de 30 anos atrás. O senhor está se referindo a esse sistema de se fazer política e de se fazer negócio com o Estado. Isso é que existe. Então, tudo que está acontecendo era um negócio institucionalizado. Era uma coisa normal. Em função de todos esses números de partidos, onde o que eles brigavam era por quê? Por cargos? Não, todo mundo sabia que não era. Era para orçamentos, votos. Que eles queriam. Ali colocavam, os partidos então colocavam seus mandatários com a finalidade de arrecadar recursos para o partido, para os políticos. E isso é há 30 anos que se faz isso. Quer dizer, o que me surpreende, lhe digo, e eu procurei colocar de uma forma muito clara aqui, mas infelizmente não pode se estender muito, mas eu quero ter a oportunidade de enfatizar. O que me surpreende é quando eu vejo todos esses poderes, a imprensa, tudo realmente como se isso fosse uma surpresa. Me incomoda isso.